Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu tô muito empolgada, porque eu fiz uma série de artigos, tá? Relacionados ao TDAH. E aí eu resolvi fazer essa série de vídeos também, né? TDAH Melhores Caminhos. Então, assim, toda semana eu vou postar um vídeo relacionado ao TDAH, né? Relacionado a essa série. E lá você vai conseguir ver o que é, como que acontece, né, as causas, os sintomas, tratamento, enfim, um monte de coisa legal. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, que aí você consegue ser notificado aí de todas as novidades, de todos os vídeos quando saírem, tá bom? Bom, afinal, o que é isso, né? O que é TDAH? É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, para quem não conhece, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso quer dizer que quando o nosso organismo ele vai se desenvolvendo, né, ao longo da vida, pesquisas revelam, né, que esse desenvolvimento para quem tem TDAH em algumas áreas do cérebro, ela acontece de uma maneira um pouquinho mais devagar ou mais atrasada, digamos assim, né? E aí causa uma série de fatores relacionados à atenção, relacionado a comportamento, né, relacionado ao raciocínio também, porque afeta bastante, né, a parte do lobo frontal, que é o que a gente vai falar um pouquinho nos outros vídeos, né, no próximo vídeo, por exemplo. Então, afinal, né, quais são os sintomas, enfim. Bom, a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? O que você precisa de saber é que no DSM-5, né, que é o Manual Diagnóstico e Estatísticas, né, dos transtornos mentais, o DSM-5, né, ele fala sobre subcategorias. Ele categoriza em 3, mas pesquisas já revelam que são 7. Só que não tá tudo muito certo, tem muita pesquisa ainda relacionada a isso. O que a gente tem certeza é que são 3 subtipos, né, dentro desse transtorno, tá? O predominantemente desatento, o predominantemente hiperativo, tá? E impulsivo, ou combinado, tá certo? Bom, o que a gente precisa de saber é que não é uma doença, tá? Então não tem cura. O que a gente pode fazer é uma série de tratamentos, tá? Uns mais medicamentosos, outros mais naturais, que em conjunto fazem com que a criança tenha mais qualidade de vida, né? Que ela consiga se autorregular como pessoa, né? Que ela consiga mais habilidades sociais também para lidar com uma série de coisas, né? Enfim. Então, bom, vamos lá, vamos para o começo. Para você ser categorizado com transtorno de déficit de atenção, existem 9 sintomas, tá? Em relação à desatenção, você precisa de ter pelo menos 6 nas crianças, né? 6 relacionados à hiperatividade e 3 relacionados à impulsividade, tá? Então, as crianças, dos 9, ela precisa de ter pelo menos 6, e desses 6 mais 3, né, ela precisa de ter pelo menos 3 desses sintomas, tá? Para ser categorizado como tendo TDAH. Bom, então quais são esses sintomas de desatenção? Bom, desatenção, como o nome já diz, né, ele tem dificuldade de selecionar o estímulo necessário para o aprendizado, né? Então, vários estímulos que estão no ambiente faz com que ele olhe, né? Ele não consegue focar, por exemplo. Muitas vezes ele joga videogame, o que é o super foco dele, por horas, mas não consegue fazer uma atividade de 10 minutos sequer. Às vezes na prova ele erra coisas básicas que vocês já estudaram, que ele sabe, mas que por falta de atenção realmente ele errou. São pessoas que perdem as coisas muito fáceis, que quebram as coisas muito fáceis. É aquela pessoa tida, entre aspas, né, como destrambelhada, né? A parte motora dela, às vezes ela, enfim, bate muito nas coisas, né? Ela não se atenta a pequenos detalhes. Ela tem uma dificuldade de se manter numa conversa longa. Então, muitas vezes ela faz algumas perguntas que não tem muito sentido, parece que ela tá olhando para o nada enquanto você fala. Não é como o autista, tá? É diferente. O transtorno de déficit de atenção é como se ele entendesse que você tá falando daquilo, mas muitas vezes ele faz uma pergunta que você falou lá atrás na conversa,
ou às vezes ele pergunta uma coisa que você acabou de falar, né? Então, a questão dele é a questão da atenção, certo? Muitas vezes ele marca, né, 3, 4 encontros no mesmo dia, no mesmo horário, e depois que ele vai perceber. Enfim, esses são basicamente os de desatenção. Os de impulsividade e hiperatividade têm a ver com a criança ou o adulto, né, constantemente ficar batendo o pé ou ficar toda hora, né, com a caneta abrindo e fechando. É aquela criança que toda hora não consegue ficar parada, né, principalmente nas relações sociais. Ela é uma pessoa impulsiva, ela não consegue muitas vezes guardar segredos, né, ela fica sob controle muito dos reforços imediatos, né? Então, se você fala assim que ela vai ter, sei lá, uma premiação, se ela ficar uma semana estudando, no terceiro dia ela já se desinteressa muito fácil, ela começa 3, 4 coisas e não termina nenhuma, né? Nas conversas ela fala demais, sabe? Muitas vezes ela se intromete na conversa, né, das outras pessoas, mesmo não sendo chamada. Então, para ela é muito difícil se controlar com uma coisa que ela quer falar, mas que não a convidaram, né, para a conversa. Então, para essa criança é muito difícil. Bom, eu falei um pouquinho das crianças, né? Os adultos, eles precisam de ter pelo menos 5 desses sintomas, tá? As crianças já são um pouquinho mais. A criança, ela precisa de ter apresentado esses sintomas, né, o próprio adulto, enfim, antes dos 12 anos de idade, e esses sintomas, eles precisam de ter uma duração de pelo menos 6 meses, tá? Então, assim, se você tem esses sintomas, procure um psiquiatra, por favor. Se for uma criança, procure um pediatra para saber se realmente isso tem a ver ou não. É claro que milhões de fatores interferem hoje em dia. O excesso de informação, as multitarefas que a gente precisa de adotar, questão de estresse, da idade, um monte de coisa faz a gente ter sintomas parecidos com aquelas pessoas que têm TDAH, certo? Mas nem sempre pode ser TDAH. Então é muito importante que você procure um médico, porque existem formas muito mais saudáveis de você lidar, né, com esse transtorno, gastando muito menos energia e tendo uma vida com mais qualidade de vida, tá certo? Bom, então no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a parte biológica, né, como que o cérebro funciona nessas pessoas que têm TDAH, tá? Bom, eu tenho o Instagram também, eu tenho o Medium, vou deixar aqui embaixo caso vocês queiram saber mais informações. E aí a gente se vê no próximo vídeo, tá certo? Um abraço, beijinho!